Boa tarde a todos, bom 2021, primeira vez que eu estou dando o curso do Livro dos Espíritos do ano de 2021, então a gente vai iniciar com a nossa prece antes de iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, aqui estamos, pedindo todo o amparo, toda a proteção para mais uma tarde de estudo. Que os bondosos amigos espirituais possam nos inspirar e conduzir as nossas palavras, para que o estudo possa transcorrer debaixo do teu amparo e da tua proteção. E que Allan Kardec, patrono deste estudo, possa também nos sustentar neste momento. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Allan Kardec, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai, que te pedimos, ao encerrar a prece, iniciarmos o estudo do Livro dos Espíritos na tarde deste sábado. Que assim possa ser, graças a Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos iniciar o estudo do sábado na tarde de hoje, desculpem. Vamos iniciar. A gente vai ler o capítulo da infância, que vai da pergunta 379 e da 379 até a 385. E a gente vai fazer simpatias e antipatias terrenas também. E vamos encerrar com o esquecimento do passado, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com a infância. Na 379, Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? Pode sê-lo, mais ainda, se mais tiver progredido. São somente os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento que o auxilia, do qual pode manifestar-se. Então, o que a gente vê aqui, né? Que, na verdade, o espírito está ali contido num corpo infantil, mas que o espírito que ali está animando aquele corpo pode ser muito mais antigo do que ali o adulto que está ali vindo como pai daquela criança, como avô daquela criança. Mas lembrando sempre que o espírito vai estar contido, né, pelos órgãos daquele corpo infantil. 380. Na criança pequenina, executam o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação. O espírito pensa como criança ou como adulto? Isso é importante, porque se ele está encarnado na matéria e o órgão ali está, né, o corpo físico está ali limitando, né, toda a grandiosidade do espírito, então Kardec quer saber se os órgãos ali vão estar limitando o espírito, né? Então ele responde aqui os espíritos para Kardec. Quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando totalmente desenvolvidos, não lhe possam dar toda a intuição de um adulto. Então, naturalmente, a inteligência ali vai estar, por uma falta do desenvolvimento total ali, né, do corpo físico, né, da matéria, ele ainda não vai estar na sua total capacidade que o espírito poderia ter naquele corpo. Então, não lhe possam dar toda a intuição de um adulto. Ele tem, efetivamente, a inteligência muito limitada, aguardando a idade que a idade amadureça a sua razão. Então, aquele espírito, apesar de ser um espírito mais amadurecido, ele vai ter que esperar também o amadurecimento dos órgãos físicos, né? Para que ele possa se manifestar naquela encarnação de maneira adequada na matéria enquanto estiver encarnado.
A perturbação que acompanha a encarnação não cessa subitamente no momento do nascimento. Ela só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Então, à medida que os órgãos se desenvolvem, também essa perturbação do nascimento, com o desenvolvimento dos órgãos, com a maturidade do corpo físico, também vai desaparecendo e o espírito vai podendo se manifestar, né? Vai podendo se mostrar verdadeiramente como ele é. E aí tem o comentário de Kardec aqui. Uma observação vem apoiar esta resposta. É a de que os sonhos na criança não têm o mesmo caráter do que os de um adulto. O objetivo deles é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Vamos para 381. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor anterior? Resposta: ele deve fazê-lo, já que está desembaraçado de seu envoltório carnal. Todavia, só retoma sua lucidez anterior quando a separação se completa, isto é, quando não mais existe elo algum entre o espírito e o corpo. Então, gente, aqui até vai ser tema do nosso encontro de carnaval desse ano. E a gente sabe que existe uma diferença muito grande entre morrer e desencarnar. Então, como espíritos ainda imperfeitos que somos, isso tudo vai depender muito da nossa ligação, da nossa afinidade com a matéria. Quanto mais afins, quanto mais ligados estivermos com a matéria, mais difícil é essa questão desse desprendimento com os elos materiais. Então, quando a gente desencarna criança, o natural seria a gente se desprendendo do corpo físico, né? Sendo espíritos, a gente se tornar, né? Retomar a nossa condição total de espírito. Mas se nós estivermos ligados muito à matéria, isso vai demorar um pouco para acontecer. Por quê? Porque se a gente estiver ligado na matéria, a nossa identidade ainda vai ser com o corpo físico. E como é que a gente desencarnou? Se desencarnou como criança, a gente ainda vai estar vinculado àquele corpo de criança. Então a gente vai se identificar com aquela forma infantil. Por isso que isso vai depender muito de como a gente está ligado, qual a nossa afinidade. Nossa afinidade é ainda com a matéria? Então eu ainda me identifico muito com o corpo material? Então vai demorar mais esse processo de desligamento. Então eu vou me identificar com a vida infantil, então eu ainda vou me identificar como criança no mundo material, no mundo espiritual. Se eu tiver um desprendimento da matéria, ao desencarnar, naturalmente eu vou conseguir me libertar e assumir essa minha condição de espírito imortal, né? Mas como ainda somos muito imperfeitos, muito ligados à matéria, naturalmente a gente ainda demora um pouco para retomar essa condição de espírito na sua forma integral. Uma outra coisa importante também tem a ver com as mãezinhas e paizinhos que ainda têm a necessidade, né, de, se forem identificar os seus filhos ao verem e tudo, tem essa questão da identidade também, ainda de ver os seus filhos na condição de espíritos na forma de crianças, né? Então, muitas vezes também se apresentam nessa forma até para reconhecimento desses entes queridos que ficam aqui. Vamos para 382. O espírito encarnado sofre durante a infância pelo constrangimento que lhe impõe a imperfeição de seus órgãos? E aí a resposta é a seguinte: não.
Esse estado é uma necessidade, ele está na natureza e, de acordo com os objetivos da providência, é um tempo de repouso para o espírito. Então, enquanto a gente, ainda na condição de espírito imperfeito, tem a necessidade da reencarnação, a gente sabe que vai passar pela condição de nascer de novo, de passar esse tempo da infância, né? A gente até sabe que a infância está cada vez menor no mundo, né? A gente passa esse período da infância de forma menor. Mas ela é um preparo emocional, né, e intelectual para a nossa encarnação. Então, ele vai dizendo aqui, ó, é um objetivo da providência, é um tempo de repouso para o espírito. E é uma necessidade, é uma lei da natureza. Então, é o que ele vai falando aqui. O espírito, ele sabe que isso é necessário para ele, tá? Então, não há nenhum problema. Vamos para 383. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? Resposta dos espíritos. O espírito encarnado, para se aperfeiçoar, é mais sensível durante esse tempo. Então, ele está mais apto nesse momento para receber novas explicações, novos aprendizados, novos conceitos, né? Então, é um momento para receber novas impressões e que podem ajudar no seu aperfeiçoamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Então, é uma providência divina, né? É uma providência de Deus, que vai ali tornar aquele período mais apto de ser trabalhado. Aquela terra está mais fértil, né? O momento dos seus familiares, dos evangelizadores, todas as pessoas responsáveis por aquele espírito que ali vão receber, de trabalhar com esses espíritos recém-chegados ao orbe terrestre, da gente poder trabalhar, porque eles estão abertos para todo esse trabalho que a espiritualidade, que a providência divina prepara para o retorno deles aqui para essa nova oportunidade que é dada para eles, para todos nós, na realidade, né? Que estamos aqui de retorno. E na 384, por que a primeira manifestação da criança é o choro? Muito interessante essa questão, né? Porque é exatamente o momento em que o espírito está dizendo aqui, cheguei, acabei de chegar, estou reencarnando, acabei de fazer parte do mundo dos vivos, né? Então, é como se a gente estivesse aqui dizendo que estou despertando para a vida da matéria novamente. E na 385, de onde se origina a mudança que se opera no caráter numa certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? A gente não falou do desenvolvimento dos órgãos? Então, na verdade, é o espírito que, com o desenvolvimento dos órgãos, ele vai o quê? A inteligência dele vai se manifestando e vai se assenhorando da sua encarnação. Então, na infância, a gente trabalhando bem esse espírito, a gente encaminhando bem esse espírito, quando o espírito tiver senhor de si, vai ser muito melhor se ele tivesse sido trabalhado lá desde do momento em que eu desejo, né, em que a mãe, o pai, a família, né, deseja constituir o seu lar, né? Desde que o casal decide ali trazer aquela criança para constituir uma família. A partir do momento que a família decide trazer aquele serzinho para o mundo, seja através dos laços do coração, né? Seja através da sua própria geração via saída do seu útero, né? Mas a gente sabe que tem gestações que são gestadas aqui do coração. Eles estão ali já trabalhando para aquele espírito, para que ele possa ser encaminhado aí, para que no momento da adolescência
a gente não se surpreenda, né? Quando o espírito se assenhorar de si, ele possa ter as ferramentas para lidar, para que a gente possa lidar e para que esse espírito possa lidar também com tudo que vai para tudo que vai se mostrar neste momento. Então vamos lá passar agora para simpatias e antipatias. Aqui eu pulei muitas coisas do comentário, porque senão o estudo vai ficar muito grande e a gente vai passar muito. Mas tem muita coisa aqui nessa questão que ele vai falar nesse momento sobre a infância, sobre a adolescência, que são coisas muito importantes para a gente ler. E a doutrina espírita, ela nos possibilita muitas leituras importantes para pais, mães e educadores sobre essa questão, tá? É muito importante que a família como um todo, ela leia muito sobre isso, para que a gente consiga ajudar, né? Para que a gente consiga se fortalecer como uma célula familiar realmente, e ajude esses espíritos que fazem parte, e se ajude também, porque a gente faz parte da família, né? Para que as nossas famílias possam ter oportunidade de reajuste mesmo, né? Porque a gente não vem à toa nas famílias, a gente vem com essa missão aí de cada um aí se somar e se ajudar para a gente sair dessa empreitada bem melhor, né? Não é à toa que a família tinha um adesivinho que a gente falava que família é uma ideia genial de Deus, né? Então vamos lá para simpatias e antipatias terrenas. Na 386 ele fala assim: dois seres que se conheceram e se amaram podem se reencontrar numa outra existência corporal e se reconhecerem? Reconhecer-se não, mas serem atraídos um para o outro, sim. Frequentemente, ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera. Assim, na verdade, a gente não é que a gente se reconhece, a gente lembra daquela pessoa, a gente é atraído para aquela pessoa, né? Então a gente tem relações íntimas, como ele vai falando aqui, de afeições sinceras. Com aquelas pessoas que a gente tem relações sinceras, a gente é atraído por elas a se reencontrar, a se ligar novamente. Então, dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente, olha que palavra importante, aparentemente fortuitas, mas que decorrem da atração de dois espíritos que se buscam em meio à multidão. É muito interessante, né? Tem coisas que são muito, muito interessantes. A minha família é toda de São Paulo, mas o meu avô, quando veio de Portugal, ele veio para o Rio de Janeiro. E depois foi para São Paulo e construiu família em São Paulo. A gente acabou vindo para o Rio de Janeiro. Eu fui conhecer meu marido na UERJ. E eu dizia desde criança, que eu ia conhecer o meu marido na faculdade, eu ia casar com uma pessoa que eu ia conhecer na faculdade. Então, assim, tem umas coisas interessantes, né? Umas coisas que a gente fala aleatoriamente e as coisas acontecem. Então, assim, parece bobagem o que eu tô falando, mas olha só. Olha a atração. Eu falava que parece que é uma bobagem, mas a coisa casou, né? A coisa bateu direitinho. Então, são coisas que é o que ele diz aqui, nós somos atraídos um para o outro, né? E aí, na subperguntar, ele fala assim: não lhe seria mais agradável reconhecerem-se? Nem sempre. A lembrança das existências passadas teria inconvenientes maiores do que imaginais. É verdade, né? Se a gente reconhecesse o outro, muitas vezes, só a lembrança já nos causa desconforto. Imagina se a gente olhasse para o outro e verdadeiramente reconhecesse. Eu conto sempre o caso de uma vizinha que a gente se encontrava no elevador e já dava um mal-estar. Imagina se eu reconhecesse o que eu tinha feito para ela ou ela tinha feito para mim. Ia ser um mal-estar muito maior. Porque só o fato de uma olhar para a outra já dava ruim e a gente nem sabia o que tinha feito uma para a outra, né? Imagina se a gente reconhecesse o que talvez eu tivesse feito ou o que ela tivesse feito para mim.
E eu acho que ia ser muito pior, né? A gente não ia nem resolver, porque provavelmente nem resolvemos nessa encarnação. Aí na 387 ele fala assim: a simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que se agradam mutuamente, naturalmente se procuram, sem que se tenham conhecido como homem. É verdade, a gente pode ter simpatia de ideias, simpatia de causas, né? Às vezes você gosta do mesmo cantor, gosta do mesmo grupo musical, gosta da mesma religião, gosta do mesmo das mesmas leituras do outro e por aí vai, né? Os encontros de certas pessoas que algumas vezes ocorrem e se atribuem ao acaso não seria o efeito de uma espécie de relações simpáticas? E aí ele responde assim: há entre os seres pensantes ligações que não conheceis ainda. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Atraídos como um imã. Então ele vai botando aqui. A sintonia é de espírito para espírito e a afinidade é igual a atração e repulsão. Importante a gente saber que ódio também atrai. Então, você odiar alguém, aquela pessoa que te odeia também você atrai ela também te odeia. E vocês também são atraídos pelo ódio. Interessante isso, né? É a gente pensar que não é só aquele que eu amo que eu atraio. Então isso é muito bom da gente pensar, porque a gente pensa que só o amor que atrai. E quanta coisa ruim que a gente vibra e a gente atrai pra gente, né? Então uma coisa ruim a gente também atrai bastante. De onde se origina a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas à primeira vista? Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Né? Você olha para aquela pessoa, só de você olhar para ela te causa uma repulsa. Então, você reconhece nela que vibracionalmente não bate, causa uma repulsa. Também não deixa de ser aqui uma questão de repulsão, né? Você as energias, né? A vibração, ela não casa, né? A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Boa essa pergunta. Vamos ver o que eles respondem. Dois espíritos não são necessariamente maus, por não serem simpáticos. A antipatia pode nascer de uma divergência de ideias. Então, não necessariamente é mal, mas pode ser que a gente não tenha ideias parecidas, a gente tem divergência de pensamentos. E aí vai gerar ali uma antipatia, mas não significa que é uma coisa ruim, que é uma pessoa má. Isso é importante a gente saber. A antipatia pode nascer de uma divergência de ideias, porém, à medida que se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Por quê? Porque a gente passa a entender que na vida tudo é respeito. E que a gente tem que compreender que mesmo o outro não pensando igual a mim, eu posso respeitá-lo e admirá-lo da mesma maneira. E normalmente a gente defende ainda, né, as ideias com muita paixão. Então, quando eu penso numa pessoa que diverge das minhas ideias, normalmente eu ainda faço isso de uma maneira muito apaixonada. Então eu tenho uma forma muito apaixonada de lidar com aquilo. Então, já que o outro pensa diferente de mim, né, aquilo me gera um desconforto, que eu não consigo lidar com aquilo de uma forma... Gente, mas a gente tem que aprender a lidar e conviver com as pessoas que também pensam diferente da gente. E tudo bem. E lidar com isso de boa. O problema é que a paixão atrapalha tudo, né? Porque aí a gente, não, se ele gosta de verde, ele anda pra lá. E eu, vermelho, eu ando pra cá. Não.
parece que a gente está sempre num fla-flu, né? E vira uma bagunça, e isso é muito complicado. Então, por isso que ele fala aqui, à medida que a gente for evoluindo, a gente vai ver que as coisas não são assim. Vamos agora para o esquecimento do passado. Por que o espírito encarnado perde a lembrança de seu passado? O homem não pode, nem deve saber de tudo. Deus, na sua sabedoria, assim o quer. E é sabedoria mesmo, né, gente? Se a gente lembrasse do que a gente já cometeu no passado, seria muito constrangimento pra gente. Porque tem situações dessa vida, e não digo nem graves, não, situações às vezes bobas do dia a dia, que às vezes a gente lembra e a gente tem que encontrar com a pessoa que já nos gera constrangimentos. Imagina situações muito graves, né? E que a gente tem que reencarnar para se quitar com a lei em relação àquela situação. E aí, como seria reencarnar sabendo que você tem que consertar uma situação muito grave e aquela pessoa sabe que você tem aquela situação para consertar? Como seria você lidar com isso, né? Você, de repente, saber que falhou com a questão... Vamos botar um exemplo, por exemplo, uma mãe que tenha falhado com a questão de abandonar o filho, ou tenha abortado muitas gestações. E aí, como é que ela fica diante dessa situação em relação à culpa, né? O sentimento. Então, seriam situações muito complicadas da gente conseguir vencer isso, né? Existem situações na vida que a gente lida, que a gente vê na psicologia, em outras áreas, e que a gente vê o quanto a mente humana, o quanto há sofrimento na vida das pessoas, né? A gente... às vezes a gente fala assim, mas é tanta bobagem, nossa, mas por que fulano tá sofrendo? Isso é uma bobagem, isso... Mas você vê que aquilo traz tanto sofrimento para a pessoa. E a gente fica preso ali. A gente fica sofrendo com aquilo ali. Então, assim, a gente não tem ideia, né? A gente não tem ideia de como é complicado essas questões de culpa. Imagina questões que envolvam a nossa encarnação. Se a gente se culpa porque come um docinho e ganha uns quilinhos, imaginem questões que vão envolver a nossa encarnação. Então, são coisas para a gente pensar muito bem pensadinho mesmo. Então, vamos lá. Então, o homem não pode nem deve saber tudo. Deus, na sua sabedoria, assim o quer. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficará ofuscado, como aquele que passa sem transição da escuridão para a luz. Com o esquecimento do passado, ele se sente mais senhor de si. Como o homem pode ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência adquirida de outras existências caídas no esquecimento? Conceberíamos que as tribulações da vida fossem uma lição para ele, se recordasse do que as tivesse ocasionado? Porém, desde o momento que disso não se recorda, cada existência para ele, como se fosse a primeira, é assim e assim está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? E aí é uma resposta enorme que a gente tem aqui. Vamos lá. A cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Onde estaria o seu mérito se ele se lembrasse do passado? Quando o espírito retorna para a sua vida primitiva,
toda a sua vida passada desenrolar-se diante dele. Ele vê as faltas que cometeu e que são a causa de seu sofrimento, e o que teria podido impedi-lo de cometê-las. Compreende que a posição que lhe é dada é justa e busca então a existência que possa reparar a que acaba de transcorrer. Procura provas análogas àquelas pelas quais passou ou as lutas que acredita apropriadas a seu adiantamento e pede aos espíritos que lhe são superiores para ajudá-lo nessa nova tarefa que empreende, pois sabe que os espíritos que lhe serão que o espírito que lhe será dado como guia nessa nova existência procurar fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que cometeu. Essa intuição é o pensamento, o desejo criminoso, que frequentemente vos assalta e ao qual resistis, instintivamente atribuindo a maior parte do tempo vossa resistência aos princípios que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz é a recordação do passado. Voz que vos adverte para não cairdes novamente nas faltas que cometestes. Tendo, entretanto, nessa nova existência, se o espírito passa por essas provas, com coragem e resiste. Eleva-se sobre a hierarquia, eleva-se e sobe na hierarquia dos espíritos quando retorna para o meio deles. Então, o que a gente vê aqui? A cada nova existência, a gente tem uma possibilidade de começar, não do zero, né? Porque do zero a gente voltaria tudo para o princípio. Mas a cada nova existência, com o esquecimento do passado, a gente tem uma nova oportunidade de nos reavermos com aquilo que a gente cometeu de erro, né? A gente não fica em dívida com fulano, com ciclano, com beltrano, a gente está ali quitando exatamente com a lei. Mas a gente não fica com esse sentimento de culpa, de dívida com fulano, com beltrano, com ciclano. A gente, através da intuição, né, dos nossos guias, dos bondosos amigos espirituais, a gente acaba sendo conduzido para as coisas que não são devidas fazer. É muito interessante porque, apesar do esquecimento, a gente vai sendo lembrado, né, das nossas questões, os próprios guias vão nos lembrando. A gente, quando lê um livro que tem dos médiuns que faliram, né, a gente vê quantas vezes os guias vêm e vão orientando eles e vão ajudando eles para que eles não falissem. É claro que a gente sabe que isso é livre-arbítrio, que muitas vezes a gente vai falir e tudo mais, mas a gente vê quantas vezes eles vão intervir a nosso favor. E aí, além dessa intervenção, o que a gente percebe? A gente não falou de simpatia e antipatia? A gente vê essa ligação, né, que é magnética, de atração, em que a gente é ligado para as pessoas que têm que ser ligadas, para os locais, né? Tem toda uma programação mesmo, da onde a gente tem que trabalhar, da onde a gente tem que estudar, da onde a gente tem que morar. A gente vê que tudo tem uma programação para aquilo que seja cumprido. E até mesmo da profissão. E aí, se a gente for fazer uma leitura da nossa vida, a gente vai percebendo que mesmo com o esquecimento do passado, a gente consegue fazer uma leitura até de quem nós fomos, né? Se a gente come demais, se a gente é glutão, a gente já fica com uma pulga atrás da orelha. Poxa, eu tenho alguma questão aí com alimentação. Se eu tenho uma questão com dinheiro, eu já começo a pensar, eu tenho alguma questão aí que eu preciso aprender com dinheiro. Você pode não saber a fundo qual é a história, mas você sabe que você tem alguma história para resolver nesse campo.
Se você tem alguma dificuldade para engravidar, você imagina que tem alguma história aí com a questão da maternidade. E por aí vai. Você pode não ter os detalhes da história, que não precisa, mas você sabe que alguma questão ali tem para se resolver nesse campo. E aí vai trabalhar, né? É o que o Dr. Herman sempre diz pra gente. Vai trabalhar, trabalha no bem, trabalha na evangelização infantil, trabalha na evangelização de jovem, vai encher a aguinha, vai trabalhar no passe de salão, vai fazer palestra, vai aonde tiver trabalho, vai, né? Vai aonde tiver trabalho. E por aí vai. Então, assim, a gente acaba sempre tendo uma leitura do que é preciso ser feito. E aí, na 394, ele fala assim: nos mundos mais adiantados que o nosso, onde não se acham premiados, onde não se acham premidos por todas as nossas necessidades físicas, nossas enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós. A felicidade em geral é relativa, sentimos-la por comparação com um estado menos feliz. Como alguns desses mundos, embora melhores do que o nosso, não se encontram no estado de perfeição, os homens que os habitam devem ter, a seu modo, motivos de desgostos. Entre nós, o rico, mesmo que não sinta as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso tem menos tribulações que torna a sua vida amarga. Ora, pergunto-se, na posição em que se encontram os habitantes desse mundo, não se consideram tão infelizes quanto nós e não se lamentam de sua sorte, já que possuem a lembrança de uma existência inferior como termo de comparação? E aí eles falam aqui, né? A lembrança, a gente tem que entender que ela é proporcional ao grau de adiantamento de cada espírito, né? A gente não lembra de tudo, há mundos entre os... a gente tem que entender que o esquecimento também, a gente vai ter esquecimento dos sofrimentos, nem todos os espíritos lembram de tudo. Então, vamos lá para a resposta para eu poder comentar aqui. Então, ele diz assim: a isto é preciso dar duas respostas distintas. Há mundos entre os de que falas, cujos habitantes possuem uma lembrança muito clara e muito precisa das suas existências anteriores. Então, existe esse tipo de mundo. Esses compreendeis, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite fluir. Então, existe esse tipo de mundo. E há outros tipos de mundo, cujos habitantes colocados, como dizeis, em melhores condições do que vós, não deixam de enfrentar grandes desgostos e até desgraças. Então, existem dois tipos de mundo. Um, né, entre os que a gente fala, cujos habitantes possuem uma lembrança muito clara e muito precisa de suas existências anteriores. Eles conseguem ter essa impressão clara e precisa das existências anteriores. E eles conseguem compreender e apreciar a felicidade que Deus lhes permite. E há mundos em que não é permitido que os habitantes conheçam o seu passado, que eles não têm condição, que eles não deixam de enfrentar grandes desgostos e até desgraças, e que eles não apreciam a sua felicidade pelo motivo mesmo de não se recordarem de um estado e de não apreciarem sua felicidade pelo motivo mesmo de não se recordarem de um estado ainda mais infeliz. Se não apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. Então, são duas condições aqui importantes da gente estar falando, tá? Não sei se eu enrolei muito e vocês não estão entendendo, mas é importante nessa questão a gente ter essas duas ideias.
Então vai depender muito do grau de moralidade do espírito para a gente olhar essa resposta. Já na 395, ele pergunta assim: podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? Nem sempre. Mas é aquilo que eu falei. Às vezes, a gente acaba tendo algumas ideias em função das vivências que a gente tem na matéria. Então ele vai dizer assim: todavia, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Então, os espíritos superiores, eles não revelam, só se for necessário, mas necessário mesmo. Aquilo for uma coisa importante para a encarnação daquela criatura, que ele vai chegar e falar para a criatura essa informação. Senão, não tem a menor necessidade de ser falado. 396. Algumas pessoas julgam que ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido que a ela se apresenta, como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão tentam reter. Não será apenas uma ilusão? É, algumas vezes, real, mas, frequentemente, também é uma ilusão, contra a qual é preciso se resguardar, pois pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Então, pode ser um déjà vu, né? Pode ser uma mente muito superexcitada, né? Agora é engraçado porque todo mundo é príncipe, rainha, não tem nenhum escravo, não tem nenhum, né? A gente só tem imagens de que a gente foi lá da Inglaterra, de um lugar bom, né? Ninguém foi coisa ruim, né? 397. Nas existências corporais de uma natureza mais elevada do que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Sim, à medida que o corpo se torna menos material. Então, isso é uma resposta até lógica. Então, à medida que eu me vejo mais como espírito, que minha condição moral está mais elevada, é óbvio que eu me vendo mais como espírito, eu vou conseguir ter uma noção maior da minha vida espiritual. Então, eu vou ter uma intuição mais melhor em relação a essa questão das minhas lembranças do passado. Aí 398, sendo as tendências instintivas do homem uma reminiscência do seu passado, segue-se que, pelo estudo dessas tendências, ele possa conhecer as faltas que cometeu? Até certo ponto, sim, mas é preciso levar em conta a melhora que pode obter-se no espírito e as resoluções que tomou no estado errante. Então, é aquilo que eu falei. Se a gente analisar as nossas situações de vida, né, o que a gente vivencia no dia a dia, a gente vai conseguir ter uma ideia do que a gente foi no passado. Mas ele falou aqui, tem que levar em conta também as resoluções que a gente tomou no estado errante, a existência atual, pode ser muito melhor do que a precedente. Então, tem outras variantes também que a gente tem que levar em conta. E a gente também não tem que ficar perdendo tempo com essas coisas, né, gente? A gente tem que encarnar, viver a vida de encarnado e vida que segue, né? Fazer o bem. O mais importante é a gente fazer o bem, estudar, trabalhar. Isso é o mais importante. E para encerrar, a 399 ele pergunta assim: as vicissitudes da vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação das faltas passadas e provas futuras, segue-se que pela natureza dessas vicissitudes se possa deduzir o gênero da existência anterior? Muito frequentemente, visto que cada um é punido por aquilo em que pecou. Os defeitos, né? Todavia, que se deve fazer disso uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indício mais seguro, pois as provações que o espírito experimenta referem-se tanto ao futuro quanto ao passado. Então, é bem isso mesmo. As vicissitudes que a gente tem na vida corporal são as vicissitudes, são as expiações das faltas que a gente
cometeu no passado e serão as provas que a gente vai vivenciar no futuro para a gente poder se quitar aí com a lei de Deus, né? Com os erros cometidos no passado, com os nossos vícios, com as nossas tendências, com aquilo que a gente precisa aí se reaver com a lei do nosso Pai, né? De Deus, nosso Pai. Então, assim, obrigado pela paciência. Eu sei que hoje eu passei bastante do horário, mas são muitas perguntas. E espero que não tenha ficado muito enrolado para vocês. Mas é início do ano, eu prometo que da próxima vez eu vou ser mais resumidinha, tá? Vocês me perdoem. Então vamos fazer a prece para não enrolar muito. Agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade, Senhor, de mais um estudo, de mais um ano que se inicia, pedindo, sim, a Allan Kardec, que nos ampare, nos proteja, nos sustente, para que esse ano de 2021 nós possamos estar juntos aqui, estudando o Livro dos Espíritos, abrindo as nossas almas, abrindo os nossos pensamentos para essas lições tão importantes. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Allan Kardec, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai, que te pedimos, ao encerrarmos a prece, encerrarmos o estudo do Livro dos Espíritos da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.